Já estamos em Caxias do Sul há 4 anos, sabe, minha esposa, a senhora Melissa, os meus herdeiros estão lá embaixo, a Samara, e o Abner, o meu caçula, e nós viemos assim, bastante empolgados, bastante assim, dispostos a compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado em nossos corações. Deus tem nos dado um povo assim tremendo, fantástico em Caxias do Sul, príncipes e princesas que estão aqui com vocês. Vamos dizer assim que nós temos uma parte, né? No sábado nós tivemos nosso culto 360 lá e teve um grupo bem grande, né? Muitas pessoas não puderam estar com vocês, eles queriam estar com vocês, mas as empresas não liberaram e por isso que só veio esse grupo um pouco reduzido, né? Mas eu creio assim, que não haverá oportunidade para nós estarmos juntos, né? Vai ser assim, não vai faltar, né? Não vai faltar isso, oportunidade para nós estarmos juntos, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, amém? Eu quero que você fique bastante assim à vontade, bastante solto, assim, bem assim, alegre, bastante receptivo, né? Eu gostaria que você mexesse a cabeça para o lado direito, para o lado esquerdo, isso, que você trincasse as maquiagens, dando um sorriso à pessoa que está ao seu lado, né? Toda a base assim no rosto, né? O batom, e dá aquele sorriso gostoso aos homens assim, que estão bem assim, com aquela cara assim de Teutônia, com a cara de Lajeado, homens, né? Cara de Caxias do Sul, tem um sorriso assim, ó, né? Bem feliz a pessoa que está ao seu lado. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu recebi um tema assim, eu confesso que um tema assim tremendo, que mexe muito comigo, e algo assim que eu compreendi desde a minha mocidade, desde o meu chamado para o ministério. Eu fui chamado ao ministério, eu tinha entre meus 16, 17 e 18 anos, nasci num berço cristão, meus pais pastores. Na minha infância eu pregava, a minha brincadeira assim, preferida era justamente pregar para crianças, né? Eu convidava toda criança do bairro, dizia assim, vamos brincar de igreja, né? Eu chamava as crianças e lá eu pregava, eu tirava oferta, e eles colocavam na sacolinha, naquela época era sacolinha, né? Eles colocavam folha de árvore, como se fosse dinheiro. Então ele passava a sacolinha, depois nós orávamos pelas ofertas, nós cantávamos, e era uma empolgação, até que fazia apelo, e todos aceitavam. Todos os cultos de criança, toda criança do bairro sempre aceitava Jesus. E nós terminávamos assim. A minha primeira pregação na igreja foi em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. Eu me lembro que a senhora responsável pelas crianças, quando eu terminei de ler, eu tinha 7 anos de idade, quando eu terminei de ler, eu imagino uma criança de 7 anos de idade lendo genealogia, capítulo 1. Então tenta imaginar, quando eu terminei, eu levantei minha cabeça, a senhora responsável pelo ministério da criança estava dormindo, quase dormindo. E desde então eu fui crescendo, atingi minha adolescência. E na minha adolescência eu tive assim um pé na igreja, um pé no mundo, me envolvi, né, em muitas coisas, né, e foi justamente na minha adolescência que Deus me chamou para o ministério. E desde então, né, eu tenho pregado a palavra do Senhor. Ou seja, há basicamente 24 anos que eu ministro a palavra do Senhor, tenho compartilhado, né, a palavra do Senhor. E eu creio, queridos, que nessa manhã Deus quer despertar jovens em nosso meio, amém? E naquela época eu compreendi, queridos, a importância de nós que fomos eleitos, nós que fomos chamados, vocacionados, nós estamos frutificando, e frutos que permanecem. Eu creio assim que vocês foram ministrados tremendamente por pastores aqui da casa, né, a respeito da frutificação. Isso é importante, nós estamos frutificando, né, traduzindo em uma outra linguagem, uma outra figura, né, quando a Bíblia fala de frutificação, quando você pega uma ovelhinha, né, a ovelhinha ela produz ovelha, né, eu tenho que produzir ovelha, né, eu tenho que produzir ovelha, e a ovelha que produz ovelha tem que amamentar, né, ela tem que amamentar, tem que dar leite. E eu creio assim que durante esse período de retiro vocês foram tremendamente ministrados. Eu gostaria de estar compartilhando, né, uma palavra assim que tem mexido profundamente no meu coração, e eu estive compartilhando uma porção dessa
na nossa reunião de líderes, né, de célula, em um foco diferente, mas eu gostaria de estar compartilhando com vocês um foco mais jovem, mais desafiador, né, para que você venha sair desse lugar incendiado. Amém? Eu gostaria de abrir um livro bem jovem da Bíblia Sagrada, o livro de Timóteo. Quantos já ouviram falar de Timóteo aqui? Ah, esse cara é tremendo, Timóteo. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 em diante. Timóteo era um jovem que tinha assim caminhado com o apóstolo Paulo e tinha assim sido tremendamente impactado pelo Evangelho. A história diz que ele foi, na realidade, discipulado, foi educado, né, pela sua avó e pela sua mãe. Eles cresceram. A Bíblia não relata a respeito do seu pai. Timóteo cresceu dentro desse contexto, e em um dado momento Paulo assume a paternidade na vida de Timóteo, e Paulo começa a influenciar Timóteo e começa justamente a trazer algumas direções. Algumas limitações que havia em Timóteo eram provenientes de uma ausência de pai. E você começa a perceber que Paulo, ele começa a influenciar essa lacuna, essa aresta, essa parte da vida de Timóteo. Ele começa a influenciar ele para que ele venha estar exercendo o seu ministério com eficácia. Paulo, ele simplesmente coloca uma batata quente na mão, né, de Timóteo, esse jovem. Essa igreja que Timóteo estava pastoreando, queridos, era uma igreja que tinha saído do misticismo, tinha saído do ocultismo. Havia muitos bruxos, né, que tinham se convertido ao Senhor Jesus. Você vai estudar a carta aos Efésios lá, você vai ver que quando eles se converteram, eles pegaram todas as suas poções, seus livros, e eles queimaram em praça pública. E você vai ver Paulo, ele simplesmente trabalhando com a igreja, ele estruturando a igreja a estar se posicionando diante das batalhas que eles enfrentariam emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente. Então eu falo assim que a carta aos Efésios é uma carta recheada de ferramentas à igreja a estar trabalhando, a estar enfrentando as circunstâncias e o reino espiritual. E o porquê de Paulo ter ensinado, ter desafiado, ter trabalhado com a igreja de uma forma tão forte no que diz respeito ao reino espiritual? Porque era uma igreja que tinha saído de coisas terríveis, tinha saído do misticismo, do ocultismo, da bruxaria, e agora estava em Deus. E aqui Paulo, ele pega simplesmente essa igreja que tinha saído, que tinha se convertido, ele fala assim, ele coloca Timóteo. Ele coloca Timóteo para pastorear essa igreja. E Timóteo era um jovem tímido, era um jovem, ele não era extrovertido, e era um jovem que enfrentava uma enfermidade. Então constantemente ele lutava, aparentemente segundo os estudiosos, com uma gastrite. E Paulo falou assim, eu recomendo que você misture vinho com água para as suas frequentes dores de estômago. E aí Timóteo, lutando contra a enfermidade, assume a igreja, e ele está pastoreando a igreja. E Paulo, ele começa a perceber que no seu pastorado, na sua liderança, há algumas deficiências. E Paulo começa a lembrar Timóteo do chamado dele. Ele fala assim, Timóteo, não despreze a tua mocidade. Timóteo, não negligencie. Timóteo, Deus não tem dado a você espírito de timidez. Digam todos comigo, espírito de timidez. E ele continua o texto dizendo assim, mas Deus tem dado a você espírito de ousadia, de autoridade, o qual recebestes, né, pela imposição do apostolado. Você foi chamado. Timóteo, desperte, Timóteo. Timóteo, não deixe que as circunstâncias venham aplacar, venham barrar, venham impedir você de avançar, de experimentar mais o Senhor. Então Paulo, ele começa a simplesmente exercer uma figura de paternidade, de lançar Timóteo, desafiar Timóteo e ir mais além, a experimentar muito mais daquilo que ele tinha experimentado. E aqui nesse texto ele traz um conselho, e o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês é o seguinte, queridos: influenciando de dentro para fora. Amém? Digam todos comigo, influenciando de dentro para fora. Influenciando
de dentro para fora. Diga a pessoa que está ao seu lado: o Senhor lhe chamou para você influenciar de dentro para fora. E eu começo a perceber aqui que Paulo começa a trazer algumas chaves poderosas para Timóteo. Diz assim: Timóteo, eu quero que você use essas chaves, eu quero que você use essas ferramentas, eu quero que você desperte. E uma das coisas que eu olho, queridos, nesse chamado de Timóteo, eu percebo que Deus, Ele não chama jovens por causa das suas habilidades. Deus não chama os jovens porque eles têm uma mente extremamente gigante. Ele não chama os jovens porque eles têm uma capacidade fantástica de conhecimento, vasto na tecnologia, eles estão inteirados, em tudo que acontece no mundo. Deus chama os jovens na sua disponibilidade. Deus usa os jovens na sua disponibilidade. A habilidade, Deus ele acaba usando a sua habilidade. Mas o que Deus olha a sua disponibilidade. E Timóteo tinha uma disponibilidade em fazer o reino de Deus. Ele tinha um coração pronto, um coração aquecido, um coração apaixonado, embriagado, um coração assim que queria simplesmente entrar de cabeça, como alguns jovens de Caxias, um coração chapado por Deus, um coração inflamado por Deus, um coração embriagado, louco por Deus, um coração assim: eu quero Deus, eu quero fazer a obra de Deus. E quando Deus olhou para o coração de Timóteo, falou assim: é esse cara que eu vou usar ele, é esse cara que eu vou encher. Mas quando Deus começou a encher a vida de Timóteo, algumas debilidades estavam impedindo Timóteo de avançar e experimentar mais em Deus. Algumas debilidades impediam que ele avançasse no seu ministério. Algumas debilidades impediam que ele influenciasse pessoas. E aqui Paulo, ele traz uma instrução no seu coração: influenciando de dentro para fora. Então o texto diz, verso 11, ele fala: ordena, ou seja, coloque em ordem, pondera as veredas. Essa palavra ordena, você vai ver no livro de Provérbios, ele diz: pondera a vereda dos seus pés e todos os seus caminhos sejam ordenados. Não olha para a direita e nem para a esquerda, somente para frente. Então quando a Bíblia fala de ordena, é justamente você manter o foco, você manter a visão, você não desvirtuar o propósito, você ser perseverante, você ser terminante, você simplesmente olhar e declarar no seu coração: eu vou atingir, as circunstâncias queiram ou não, eu vou atingir esse propósito, eu vou transcender os gigantes, as dificuldades, as batalhas, as coisas do jovem, as coisas da vida, eu vou vencer. Há muitos anos atrás eu venci nas situações que muitos de vocês enfrentam hoje como jovens. Eu tive que estabelecer em meu coração, eu tive que focar, eu tive que determinar, eu tive que visualizar, eu tive que ordenar minha visão, para que eu viesse estar experimentando a totalidade daquilo que Deus tinha para a minha vida. E aqui Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: ordena. E ele continua: e ensina essas coisas, ensina esse princípio. Ele continua dizendo: ninguém despreze a tua mocidade. Em outras versões, não permite que a tua mocidade venha a ser desprezada pelas pessoas. Ou seja, não dê ocasião para que você venha a ser desprezado. Ou seja, não se comporte de tal forma que as pessoas venham desprezar, venham desqualificar você, venham olhar para você e venham ver que você está entregue à timidez, ao medo e à incerteza, que as pessoas não consigam ver em você uma pessoa de garra, uma pessoa de fé e de autoridade. Pelo contrário, que as pessoas venham ver
que você é o cara cheio de unção, o cara cheio de autoridade, o cara que tem uma visão de Deus, que tem uma convicção do chamado. E se você, Timóteo, tiver essa convicção, se você, Timóteo, ter essa convicção da unção, do chamado, da palavra de Deus para a sua vida, as pessoas vão olhar, elas vão acreditar que de fato você é um homem de Deus. E o texto continua dizendo: pelo contrário, torna-te padrão. Digam todos comigo: torna-te padrão. Torna-te exemplo, testemunho dos fiéis. Torna-te padrão. Em outras palavras, Paulo está traduzindo aquela palavra que escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, quando ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu quero que vocês imitem o meu comportamento, a forma como eu lido com as circunstâncias, a forma como eu lido com as tentações, a forma como eu lido com a crise, a forma como eu lido com as circunstâncias, a forma como eu lido com os gigantes, a forma como eu lido com as lutas da vida, a forma como eu lido com a mocidade. É isso que Paulo está recomendando a Timóteo. Paulo está dizendo: eu quero que você torne-te padrão, a tal ponto das pessoas olharem e elas perceberem a forma como você lida com as circunstâncias, a forma como você lida com o pecado, que você é o cara que quando olha para o pecado diz: pá, vou lutar, não vou me entregar. Está pensando o quê? Você é o cara que quando está passando por uma crise, você não entrega o bed, você não joga a toalha no tatame, você está firme, você está terminante, cheio de fé, você é uma pessoa de garra. Aí os jovens vão olhar para você e falar assim: pá, essa menina aí é tocha, esse cara aí é canela de fogo, esse aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Olha, eu quero ser igual a ele, eu quero buscar a Deus como ele busca, eu quero imitar ele. Tá aquele cara na vigília, tá o cara, olha, eu quero ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de unção. E está aquele cara lendo a palavra, está aquele cara segurando a Bíblia. Eu me lembro, queridos, quando eu era jovem, bem mais jovem, eu sou jovem, né? Mas eu era mais jovem. Eu lembro, queridos, quando Deus me chamou para o ministério, eu falava para vocês, eu pregava dentro dos ônibus coletivos de linha, eu pregava nas ruas, eu entrava, queridos, nas praças, eu andava na rua lendo a Bíblia, eu andava nas calçadas, no centro da cidade, eu lia a Bíblia. Quando não era a Bíblia, eu estava lendo um livro, né? Eu sempre estava lendo. Quem me via falava assim: cara, alguém fez lavagem cerebral na vida dele, esse cara é louco, é doido. E eu falei assim: eu quero Deus, eu quero ser maluco por Deus, apaixonado por Deus. Eu sentava dentro do ônibus, eu abria a Bíblia e eu lia, eu ficava lendo, eu ficava com uma caneta riscando e pá. As pessoas olhavam: ah, isso é fogo de palha, isso aí passa, isso vai passando e tal. E queridos, eu permaneci. Deus fez algo estrondoso na minha vida, amém? Porque eu era um cara ensinado, apaixonado por Deus, e eu pude naquela época influenciar muitos outros jovens. E eu quero desafiar você a isto. E é o desafio de Paulo a Timóteo, dizendo: Timóteo, torna-te padrão. Timóteo, torne o referencial. Digam todos comigo: referencial. Você sabia que Deus chamou você para ser um referencial? Amém? Amém? Porque muitas vezes, querido, nós olhamos, quando se fala de referencial, nós olhamos para homens, para grandes vultos da sociedade, até do mundo gospel cristão. Eu falei: pá, é o cara e tal. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você foi chamado para ser o cara, amém? Você foi chamado para ser o referencial, aquele cara que vai influenciar, vai agarrar, né? E pá, vai pregar, vai cantar. Isso é uma coisa, não tenha vergonha não. Quando você chega na escola, na faculdade, você: eu sou crente mesmo, eu sou crente, né? E carrego na Bíblia mesmo. Eu participo do melhor e maior
time da minha vida, eu fiz a maior e a melhor escolha da minha vida. É esse cara que vai influenciar, né, a universidade, vai influenciar a sociedade, vai influenciar os familiares. Quando o mundo, queridos, olhar para nós e ver a nossa convicção, a nossa paixão por Deus, o mundo vai falar assim: é isso que nós buscamos. Amém? O mundo busca o que nós estamos buscando aqui. Vocês sabiam disso? Mas só que o mundo não sabe o que é isso. E o mundo só vai começar a buscar, queridos, quando o mundo começar a ver que existe uma paixão. Tem feitos aqui. Quando o mundo procurar, queridos, quando o mundo começar a ver que o nosso coração tem uma paixão. Quando eu falo de Jesus, eu falo de uma forma apaixonada. Quando eu falo da palavra, parece que eu estou falando o melhor doce, a melhor picanha, que eu estou falando do melhor churrasco, que eu estou falando da melhor galinha temperada, sei lá, o melhor prato, né? Que o mundo fala assim: uau, o que ele fala é gostoso de se ouvir. Pá, cara, você é louco, cara, mas que isso? Você é jovem, você acredita nessa maluquice? Cara, vou dizer uma coisa pra você, eu acredito, cara. Um dia eu estava pensando em me matar, estava pensando em suicídio. Um dia eu estava me drogando, cara. Olha, um dia eu estava lá, cara, estava difícil, estava no quarto escuro lá. Eu tive vontade de bater meu pai, da minha mãe, cara. Eu tive vontade de fugir de casa. E de repente, cara, Deus veio, me encheu de poder, de fogo, cara. E não tem como largar esse Deus. Eu sou apaixonado por esse Deus. Os caras vão olhar e falar assim: pá, que é isso? Que é isso, cara? Eu busco isso, cara. Eu busco isso nas baladas, eu busco isso nas drogas. E o que eu encontro nas baladas, nas drogas, olha, à noite eu fico alucinado, eu fico loucão quando eu vou nas baladas. E quando eu pego, injeto droga, fumo droga, baseado, eu fico loucão. Mas outro dia dá um porre, outro dia eu fico de ressaca, eu fico terrível. E sabe, cara, eu quero buscar um mundo paralelo, um mundo diferente. E você fala assim: o mundo paralelo, um mundo diferente, eu quero dizer para você, é o mundo que eu estou vivendo. Ele vai olhar para você e falar assim: cara, que mundo paralelo é esse? É o mundo eterno. Mas que mundo eterno? É o mundo dos espíritos. Pá, que mundo dos espíritos? Onde há seres que voam. Mas que isso, cara? Acreditar nisso? Aí você fala do Evangelho de Jesus. E queridos, é isso que o mundo quer. O homem foi criado para viver eternamente. Amém? A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no homem. E essa eternidade em cada ser humano clama pela eternidade. Mas por causa do pecado, o homem não consegue ver isso. O homem, por isso que ele toma vários caminhos. Por isso que o cara entra nas drogas, porque ele quer experimentar a eternidade, ele quer experimentar o outro mundo. Agora, quando a igreja, quando os jovens se levantam dizendo: eu sei o que você quer, e é isto, muitos jovens vão se converter a Jesus. Amém? E Paulo está dizendo assim: torna-te padrão dos fiéis. E continua o texto: na palavra, ou seja, esmere-se na palavra, leia a palavra, conheça a palavra, no procedimento, na forma de lidar, na forma como você lida com as coisas, Timóteo, na forma como você lida com as situações, Timóteo, na forma como você vai lidar com os conflitos, com as batalhas. Porque quando nós temos Cristo Jesus, queridos, a nossa forma de lidar com as circunstâncias, com as situações, com as pessoas, é totalmente diferente do mundo. É totalmente. A forma como eu vou lidar com os irmãos da igreja é totalmente diferente. Eu não vou lidar segundo o mundo. O mundo é o seguinte: cara, se você pisar na bola comigo, eu vou pisar na bola com você. Cara, se você não olhar para minha cara, eu não vou olhar para tua cara, não. Cara, se você falar mal de mim, eu vou falar mal de você também. Cara, se você continuar assim, eu vou continuar assim. Cara, eu vou puxar no teu tapete. É o que o mundo prega. E Timóteo diz: Timóteo, eu quero que você seja exemplo no procedimento. Quando alguém pisar no teu pé, quando alguém falar mal de ti, quando alguém te perseguir, ore por ele, ame ele, esteja com ele, caminhe com ele, porque esse procedimento, Timóteo, vai influenciar. Esse procedimento é constrangedor. É aquilo que Paulo diz: o amor de Deus, ele me constrange. Ele me constrange. Então, quando nós agimos com este amor, quando nós agimos diferentemente do mundo, e quando nós lidamos com as situações diferentemente do mundo, nós influenciamos uma geração.
Porque os jovens estão cansados, queridos, estão cansados de estarem em um mercado competitivo, em um mercado assim que não para, em um mercado, existe, você sabe, nós estamos num mercado globalizado, competitivo, capital intelectual, ouro moderno. Você tem seu caro crânio para você ter o ouro moderno para oferecer para a sociedade, para ter algo tremendo. Você busca freneticamente esse conhecimento, esse poder, essa influência, e você está dentro da empresa competida, aquela coisa, e pá, 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 pá. E muitas vezes eu entro na igreja, não é esse o sistema. Paulo diz: não vos apadronizeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, agradável vontade do Senhor. Amém? Então ele fala assim: eu quero que vocês venham ser diferentes no procedimento, na forma como vocês vão lidar. E vocês, como jovens, vocês vão enfrentar situações na célula, no grupo de relacionamento. É a célula que você chama aqui também? Nas células, no grupo de relacionamento da igreja. Pá, aquela moça lá, não sei o que, não sei o que. Você vai encontrar situações, porque nós estamos em obras, amém? Nós estamos em obras, e o que Deus quer é que eu olhe para o meu irmão que está em obra, que eu ame ele, com as suas limitações, com as suas dificuldades, que eu influencio, porque assim eu fazendo, queridos, ele vai conhecer o amor de Deus, amém? E aqui Paulo está dizendo, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, ou seja, na santidade. Eu sou um cara santo, eu sou um cara assim puro, na minha forma de falar, de ver, de pensar, naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou convivendo, a forma como eu estou andando. Ele fala assim: cara, você é um jovem, eu sei, Timóteo, que você tem os seus impulsos, os hormônios estão lá, turbilhão, Timóteo, eu sei o que pega na juventude, Timóteo, mas cara, Deus chamou você para o ministério. Eu quero que você seja puro, eu quero que você seja santo, para que você venha estar influenciando essa geração. E o texto continua: até a minha chegada, aplica-te na leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligentes. Ou seja, Timóteo, eu quero que você se aplique nisso. Eu não quero que você trate, um dia eu estou lá em cima, vamos ver o que vai dar no cristianismo, vamos lá. Não, Timóteo, eu quero que você seja focado, eu quero que você seja determinado, eu quero que você seja uma pessoa altruísta na fé, eu quero que você seja uma pessoa que esteja correndo como atleta, eu quero que você seja um cara que estivesse lutando, um cara que estivesse batalhando, eu quero que você seja um cara envolvido como um soldado com a arma em punho. Eu quero que você seja esse cara, e que você não se embaraça com as coisas dessa vida, Timóteo, que você comece a se desvencilhar em tudo que está embaraçando você, para que você venha continuar essa caminhada. Amém? Amém. Aleluia. Diga para a pessoa que está ao seu lado: cara, Deus me chamou para influenciar de dentro para fora. Aleluia. Aleluia. De influenciar de dentro para fora. E veja só o texto: não te faças negligentes para com o dom que há em ti. Você recebeu uma palavra de Deus, você recebeu uma palavra profética um dia. Um dia você sentiu algo, talvez não veio um profeta dizendo: meu servo, eis que eu te digo, eu tenho um ministério assim, 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 assado. Mas aquele dia que você ouviu uma mensagem, algo lá no teu interior disse: eu te chamei, eu te escolhi, você é meu. E você tem essa convicção, e você tem alguma coisa que move você em tempos e tempos, que diz que você tem uma missão nessa terra, e que você precisa descobrir essa missão. Timóteo, ele tinha descoberto essa missão. Timóteo, ele tinha recebido esse dom. E Paulo está dizendo: Timóteo, não despreze o dom que há em ti. Ou seja, não seja indiferente a esse dom. Não olhe para o seu dom: olha, quando eu ficar mais velhinho,
Quando tiver meus cabelos brancos, aí eu vou exercer o ministério. Olha, agora o negócio é curtição, agora o negócio é se envolver, conhecer a meninada, a rapaziada, para conhecer tudo. Uau! Agora os gatinhos, Mauricinhas, Patricinha, é a moda, é a balada, é a música. Eu quero curtir. Aí quando chegar o tempo, aí eu chego para Deus e falo: sim, Senhor, agora eu estou com os meus cabelos grisalhos, pode me chamar para o ministério. Você sabia que houve um rei em Israel que foi chamado com 8 anos de idade? Sabia disso? Sabe o nome dele? Josias. Jovens que foram chamados com seus 17 anos de idade: Daniel era jovem, Samuel era jovem. Sabe por que Deus chama jovem? Não quer dizer que Deus faz assim: eu não vou chamar os velhos. Não. Há uma frase que marcou minha vida, que diz assim: se os jovens soubessem e se os velhos pudessem, tudo seria diferente. Ou seja, se o jovem olhasse para o chamado, a capacidade dele, a unção que Deus deposita, o vigor. Queridos jovens, é louco, ele sai, fala, pai, pega, ele vai com tudo. E Deus quer usar essa loucura, Deus quer usar os seus hormônios, Deus quer usar os seus músculos, Deus quer usar a sua disposição. Muitas vezes você fica até 3, 4 horas da manhã acordado, 7 horas da manhã está em pé. Agora você pega uma pessoa mais velha, ela tem que dormir 10 horas da noite. Aí 8 horas da manhã tem que estar em pé. Agora jovem, vai à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e está lá, animado. Está animado lá, então, cara, não sei o que, vai derretido, levanta, pega as mochilas, vamos lá. Ele é tudo meio elétrico assim, meio turbinado assim, é alguma coisa. Por quê? É uma disposição jovem. E Deus falou assim: eu quero usar isso aí de vocês. E você sabe que lá no mundo, você que tem uma experiência no mundo, cara, agora o pessoal que está no carnaval aí, né, o pessoal que está no carnaval, eles ficam 4 dias, jovens em 4 dias, envolvidíssimos. E Deus chamou você para uma loucura maior, que é a loucura do Evangelho. Fala assim: as coisas espirituais é loucura para o homem espiritual, para o homem natural. E para o homem espiritual é poder de Deus. Eu me lembro quando Deus me chamou para o ministério, eu era tão louco, gente. Eu quero contar um pouco disso. Eu era tão louco. Eu disse: Deus, eu estava orando. Estava orando. E aí eu disse assim: Deus, eu quero voar. Eu quero começar a voar aqui nesse salão. Eu levantava pouco o pé: vai, Deus, me faça voar, Deus. Eu sou louco, Deus. Quem olhava para mim e falava assim: esse cara está esquizofrênico, esse cara está louco, fizeram lavagem cerebral, está no pneu da cabeça. Mas, queridos, eu queria tanto Deus. Amém. Eu queria ser usado tanto por Deus. Eu falei assim: Deus, eu quero levitar, quero soltar fogo pelos olhos, pela boca. Quando o chão demoniado, sai fogo. Eu falei: Deus, é uma coisa que não aconteceu na Bíblia, nunca li em história, eu quero fazer essas coisas loucas. Eu pensava assim, queridos: soltar fogo pelo olho, pela boca, os dedos que estão na China. Eu soltava fogo pela boca, pelos olhos, pelos dedos, flutuando. E os demônios correndo. Era assim que eu imaginava, queridos. E essa loucura, queridos, me trouxe até aqui. Eu quero dizer para você: Deus está nos chamando, querido, para sair fora da caixa. Amém? Para sair fora daquele gesso. Deus está dizendo assim: olha, cara, ouse a sonhar. Cara, ouse se entregar. Ouse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia a mim. Olha só a pira de Isaías, queridos. Quando ele tem aquela revelação, ele fala assim: uau, eu vejo assim, olha, um homem sentado em trono. Ele começa a ver, por cima é fogo, por baixo é cor de ambar. Daí você quer ter uma visão, ele vê roda entre as rodas. Imagina uma roda entre rodas, e olha os dedos das rodas. Ele começa a ver aquilo, uau, e as rodas rolando. Aí ele vê um querubim com 6 asas, com 2 ele cobriu os pés,
e conduz o rosto, e duas voavam. E aonde os querubins iam, as rodas iam. E ele falou: eu estou vendo as coisas, eu estou tendo uma visão, eu estou tendo uma alucinação espiritual, eu estou vendo uma pira de Deus aqui. E a Bíblia fala assim, queridos, que esse homem foi usado tremendamente por Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias Deus levantaria os jovens como profetas. Amém. Deus levantaria jovens sonhadores. Amém. Jovens sonhadores. Joel capítulo 2, se você vai ver lá, Deus está dizendo assim, ó, vai chegar um dia que eu vou levantar uns loucos na face da terra, malucos na face da terra, que vai influenciar. Vai influenciar, querido. O mundo das trevas aí tem os loucos. Os loucos que pegam sua mão: eu quero ver o seu destino aí, eu quero ver o seu destino. O cara é louco, eu quero ver o seu destino. O mundo das trevas faz isso. Agora o mundo cristão, aleluia, é assim. Deus é um Deus criativo, um Deus sobrenatural. E aqui Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, está dizendo: não despreze o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. E medita essas coisas, e nelas ser diligentes, terminantes, perseverantes, para que o teu progresso, olha, para que o teu progresso a todos seja o que? Manifestos. Paulo está dizendo, para que você venha, para que as pessoas venham ver que você está numa crescente, para que as pessoas vejam que você é um cara que não se estagnou. Amém. Para que as pessoas venham ver que você está crescendo em Deus. A pastora não tem que mostrar para ninguém, não. É eu e Deus aqui, ó. Mas Paulo está dizendo assim, para que o teu progresso já manifesta a todos. Mas por que Paulo fala sobre isso? Porque quando as pessoas começam a ver o meu progresso, queridos, eu passo a influenciar as pessoas. Agora, se não há progresso em minha vida, eu não vou me tornar um referencial. Eu pergunto para você: você oraria para alguém que não tivesse progresso na vida? Alguém que parou e estagnou? Você não, esse cara que estagnou aí, ele é um referencial. É, o cara paradão aí que estagnou aí, ele é um referencial. Eu vou olhar para ele, é isso aí. Aí eu vou me tornar um homem de sucesso. Não, você olha para aquele cara que está crescendo. Você olha para aquele cara que está crescendo. Você pega o cara do Google, você pega o cara do Facebook, são caras jovens. Os caras que desenvolvem jogos eletrônicos são adolescentes. E você que ama a computação, você ama esse mundo aí, você olha para ele assim, pá. Você olha para esses caras. Você não olha para aquele cara assim, Ctrl+C, Ctrl+D, como que é? Ah, esse cara eu vou olhar o Ctrl+C, Ctrl+D, esse cara. Não, você olha para o cara lá, tipo rato, né? O cara está lá. Você olha para esse cara. E Paulo está dizendo assim: medita essas coisas e nelas seja diligente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Agora vem a questão do influenciar. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, influencia você. Influencia você. Isso me faz lembrar, querido, de um certo jovem rei, muito conhecido, Davi, que uma vez ele estava numa crise existencial tremenda no Salmo 42. E ele olha assim e fala assim: tá, o mundo está abalado, está terrível. Ele começa: ó tio, ó mês, ó ano, ó azar, sou paranaio. Olha, tudo cai na minha cabeça. Eu sou o cara mais feio do mundo, a menina mais feia do mundo. Ninguém me ama. Olha meu cabelo, olha os meus olhos, olha minhas unhas. Olha, eu não tenho esse cara, não tenho essa cara, não tenho isso. Eu nasci em uma família tão pobrezinha. Ai, eu sou o cachorro caído da mudança. Eu sou o cachorro. Ai, olhe para mim, pastor, como eu sou pastor. Eu sou tão rejeitado. Ninguém olha para mim.
acontecendo com Davi. Ele olha e diz: eu sou rei, tenho um chamado, o que está acontecendo comigo? Ele diz: por que te abates, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Aí ele começa a influenciar: espera em Deus, aí então você vai ver o que ele vai fazer, alma. Não se entrega. Influenciar de dentro para fora, influenciar nossas debilidades, nossas fraquezas. Muitos de nós, queridos, justificamos nossas fraquezas, nossas debilidades, nosso temperamento. Pastor, é porque eu sou colérico. Eu sou colérico, o colérico fala, briga, faz barraco. Colérico, ele cobra mesmo, é exigente. Pastor, eu sou melancólico, por isso que eu choro, pastor. Por isso que eu sou assim, pastor. Eu choro. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Pastor, eu sou fleumático, por isso que eu fico assim. O fleumático é quietinho. É um gênio. O fleumático é um gênio. Então eu sou fleumático, pastor. Não, eu sou sanguíneo. Eu falo na lata mesmo. Você também você não quer. O negócio aqui, ó, é da lá da cá. E chega, o sanguíneo chega, ele faz estar, ela faz uma bagunça. Ele fala que não devia falar. E depois, me perdoa, irmão, porque eu fui falar isso para você, eu machuquei tanto você, né? Ai, pastor, eu fiz já uma burrada aí, pastor. É o sanguíneo. É o sanguíneo. O sanguíneo só faz burrada. Ele só faz um estrago e depois se arrepende. Mas tem um lado bom. Todo temperamento tem um lado ruim e um lado bom. Mas quantas vezes nós justificamos nossas debilidades nesses temperamentos? Eu sou caladão mesmo, eu sou assim mesmo, não sou de dar muito risada, não. E esse negócio aí de ficar sorrindo, negócio de ficar abraçando, de dar mão e beijando assim, Espírito Santo, esse negócio de pular, de dançar, mexer no banco. Não sou não, né? Porque eu fui criado, não foi colocado óleo na minha junta, assim, para o trabalho, né? Assim. Então eu tenho que entender, as pessoas têm que entender isso. Que eu não tenho óleo nas minhas juntas e o trabalho enferrujou, emperrou tudo. Né? Está tudo parado, assim, até os meus olhos. Paulo ele fala assim: cuide de ti, influencia. Queridos, muitas coisas. Você sabia uma coisa? Vou falar uma verdade para você. Isso é ciência. Você é produto de influência. Sabe disso? Você age. Você corresponde às influências que você recebeu. Você não é assim. Um dia eu descobri isso, falei: uau. Eu estou pensando aqui, mas quando eu comecei a ministrar, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu me lembro que a minha primeira pregação, queridos, quando Deus me chamou para o ministério, eu estudei a pregação, eu li a Bíblia e pá, falei: é isso. Aí quando eu cheguei, eu olhei para a igreja, meu Deus, deu um pânico. Só ficou uma frase do profeta: vai bem contigo, vai bem contigo. A minha pregação inteira foi: vai bem contigo. Eu suava. Eu olhava, vai bem contigo, me esperando assim: o que ele vai falar? O que vai sair daí? Será que alguma coisa boa de Nazaré pode vir? Alguns conheciam a minha história. Sabe alguma coisa boa de Nazaré vai vir daí? Eu falei: meu Deus, agora. Eu: vai bem contigo. Vai bem contigo. Aí eu não sei por que cargas d'água. Eu acho que Deus teve misericórdia. Aí eu olhei assim, meu irmão estava chorando. Eu falei: nossa, tá pegando. Vai bem contigo. Vai bem contigo. E aí eu comecei a ficar meio louco. Eu bati no púlpito: vai bem contigo. Vai bem contigo. Aí eu comecei a perceber que estava funcionando. Aí vi um homem chorando. Eu falei: nossa, tá pegando. E tá. Daqui a pouco uma pessoa: outra,
começou a orar. Eu falei, não, o fogo está caindo. Eu falei assim, levanta então, vai bem contigo. Levanta, vai bem contigo. Receba poder agora, receba unção, receba. Ele foi mesmo capotando, caindo e tal. Eu falei, nossa, eu me senti o cara, só falar vai bem contigo. As pessoas são cheias de Deus. Foi misericórdia de Deus, mas atrás de tudo isso havia uma timidez. Daí um dia eu falei assim, isso é uma coisa, eu preciso então, na minha timidez, eu preciso de uma pregação impactante. Eu fiquei pensando assim, eu falei, a cruz, a espada, o martelo e a luz, o sol. Eu falei, essa contigo. E eu falei assim, eu quero uma pregação. Aí comecei a procurar a lua, o sol, a estrela, o martelo e a espada. E aí eu falei assim, essa pregação que eu vou pregar. Eu parei, gente, olha que pira. Eu queria pregar, eu queria crescer, foi minha busca. E aí eu peguei uns coitados irmãos que me ouviram. E aí eu comecei a explicar a lua, o sol, a estrela, a espada. Eu fiz um baralhado. E no final eu falei assim, então agora vem aqui receber o poder. Eu nem lembro que eu preguei, eu só lembro o tema. Mas enfim, havia uma timidez. E eu falei assim, eu preciso influenciar. A minha mãe era tímida. Eu fui influenciado. Você é produto de influência. E você tem como influenciar e você mudar o seu comportamento. As suas reações diante das circunstâncias. Diante das situações. Você não precisa morrer dessa forma que você se encontra. Você não pode se conformar. Você tem que sair do estado quo. Você precisa sair da zona de conforto. Assim, cara, mudança radical. Eu vou mudar. Eu estou empenhado em influenciar a minha estrutura, influenciar o meu potencial, influenciar. Se Deus falou que Ele tem, então eu vou influenciar. E eu comecei a trabalhar, comecei a influenciar a área de minha vida, as minhas debilidades, as minhas dificuldades. Eu comecei a ler, comecei a orar a Deus. Eu comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus, assim, eu quero mudar. E até hoje, eu influencio áreas internas. Paulo aqui diz assim, olha só que interessante, olha, ele fala assim, é um segredo poderoso para você se tornar um vulto dessa geração, para você se tornar uma influência, porque você só influencia, queridos, quando existem coisas boas em você. Você influencia de coisas positivas quando existem coisas positivas em você. Agora, quando não existe, você vai influenciar de uma forma negativa. E Paulo está dizendo assim, tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua neste empenho, nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como... Uau! Ele está dizendo assim, quando eu influencio a mim, eu vou salvar o quê? A minha influência. Quando eu influencio a minha vida, as minhas emoções, quando eu começo a lidar, eu chamo essa influência, auto-influência, de autorresponsabilidade. Quando eu começo a me responsabilizar pelas minhas debilidades, não falo assim, meu pai, meu lar, fulano, ciclano. Quando eu começo a tirar os bodes expiatórios da minha vida e começo a me responsabilizar, queridos, das minhas tentações, das minhas debilidades, e quando eu começo a mudar isso, eu estou cuidando de mim, estou salvando a mim. A Bíblia diz que quando eu começo a influenciar a mim, eu vou estar influenciando aqueles que me ouvem. Agora, se eu não cuido de mim, não vou influenciar.
Eu aprendi uma coisa, querido, não adianta eu olhar para mim e falar assim: eu sou limitado, coitado de mim, não sei quando vai acontecer. Eu acho que alguém olha para mim, que alguém tem pena de mim, que alguém me ama, aquele homem que não me cumprimentou, o meu líder que é muito chato, foi por causa dele que eu não me tornei um líder de célula, foi ele que puxou meu tapete. Eu ia me tornar um líder de célula, ele me tornar um discipulador, ele tirou esse discípulo meu, ele me tirou essa célula de mim, ele me deixou ali na reunião de líderes. Por quê? Não sei o quê, por quê? E o pastor não falou nada. Eu já falei com o pastor Luiz Henrique, e o pastor Henrique não falou nada para mim, tá, querido? Eu já falei com o pastor Luiz Henrique, ele não falou nada para mim. E agora eu fiz essa coisa, tu não esqueceu de mim. Sabe uma coisa? Eu não sei o que eu faço na minha vida. Isso não altera o amanhã. A Bíblia diz: pode porventura a preocupação mudar o dia da manhã? Não muda. Enquanto eu culpar, queridos, o meu pai, a minha mãe, meu tio, minha tia, meu sogro, minha sogra, meu líder, os meus liderados, meu pastor, a igreja, o sistema, o governo, a cidade, o professor, a universidade, o colégio, eu vou continuar estagnado. Mas o dia que eu assumir responsabilidade da minha vida e não achar que o sistema é responsável por mim, mas eu sou responsável pelo meu progresso, aí eu me torno um conquistador. As pessoas que venceram na vida, se tornaram vultos, queridos, foram pessoas que assumiram autorresponsabilidade das suas debilidades, pessoas que influenciaram suas vidas, pessoas que não procuraram justificar a condição a qual elas se encontram. Elas simplesmente olharam para suas debilidades e disseram: eu vou mudar, eu vou conquistar, vai ser diferente, não vou me entregar. Então Paulo está dizendo assim: Timóteo, cuida de ti mesmo, cuida de ti mesmo, influencia você de dentro para fora, e da doutrina continue empenhado nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Deus nos chamou para nós influenciarmos de dentro para fora. Amém? Amém. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus nos chamou para influenciar de dentro para fora. E o que Deus quer nessa manhã, queridos? Que você fale assim como o salmo: Senhor, sonda-me, mostre em mim o caminho mau, vê se há em mim um caminho mau. O que Deus quer, queridos, é que nós saiamos da condição onde nós nos encontramos, que nós entremos em um novo nível e uma nova fase. Amém? Amém. Deus quer que você venha ser o cara. Deus quer que você venha influenciar a faculdade, a universidade, o trabalho. Deus quer que você venha ser uma influência, porque assim fazendo, frutos vão permanecer e vão em abundância acontecer. Você vai se tornar uma jabuticabeira, vai dar fruta até na árvore. Quando você influencia você mesmo e você começa a influenciar as pessoas vão olhar e assim: pá, esse aí, olha, não é abacaxi, porque abacaxi só nasce uma fruta, né? Esse não é abacaxi, esse aí é uma jabuticabeira, dá fruta até no galho. Eu só vou dar fruta até no galho, só vou deixar de ser abacaxi quando começar a influenciar de dentro para fora. Quando eu influenciar de dentro para fora, eu vou me tornar uma influência, eu vou me tornar um referencial, eu vou me tornar uma influência nessa geração. Jovens, vocês não são a igreja do amanhã, vocês são a igreja do hoje. Amém? Deus quer levantar pastores jovens,
moças, Deus quer levantar vocês como pastoras nessa idade. Rapazes, Deus quer levantar vocês como pastores, profetas, apóstolos, mestres nessa idade. Deus não quer esperar que você atinja a tua velhice para depois chamar. Timóteo era jovem. Deus quer usar essa disposição, essa garra, esse ânimo. E para isso, você precisa se entregar a Ele. Você precisa dizer assim como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Vamos colocar em pé no nome de Jesus. Ministério do Louvor, por gentileza. Eu gostaria de sim fazer um apelo nessa manhã.